Se eu te disser jovem, belga, cantora talentuosa, militante feminista, e mais uma dica, ela tem o mesmo nome do que minha irmã, você vai me responder Angèle. E também você está roubando porque está no título desse vídeo. Hoje vamos aprender então francês com a cantora belga Angèle. Vai ser uma aula completa de francês baseado num trecho de uma entrevista que se chama Les Confessions d'Angèle, as confissões de Angèle que ela deu para o canal BFM TV, em que ela vai falar do sucesso praticamente repentino que teve com o lançamento da música La Loi de Murphy. Vai ser uma verdadeira aula de francês da vida real informal e também de trejeitos orais típicos do francês falado que todo fluente deve absolutamente conhecer e usar. C'est parti, allons-y! Bonjour a francesados, eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que só um nativo francês pode te dar sobre a língua e cultura francesas e você está no canal Afrancesados para você aprender o francês da vida real. O que significa isso? Significa o francês que é falado no cotidiano pelos nativos, pelos franceses. Então, hoje vamos aprender com a belga Angèle, que não tem muito sotaque, você nem vai perceber que ela fala francês da Bélgica e igual ao francês da França. É tão sutil que até eu não vi a diferença. Vamos entrar agora em modo aula, ou seja, ouvidos atentos. Como vai funcionar a aula? Primeiro, a gente vai assistir juntos ao trecho da entrevista 100% em francês. Você vai anotar quantos por cento você entendeu da entrevista. Se você não entender nada, tá ótimo, porque no segundo tempo eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Terceiro tempo, a gente vai assistir de novo a esse trecho e você vai ver a sua evolução. Você vai também anotar quantos por cento você aprendeu, quando você entendeu agora. C'est parti então, vamos assistir ao trecho com Angèle. Et puis, ouais, la loi de Murphy sort en 2017. 2017. Et là, bah, en fait, c'est au-delà de tout ce que j'avais espéré parce qu'il y a plein de vues, il y a plein de réactions. Et puis, il y a une tournée qui se lance alors qu'il n'y a pas d'album. Et donc, quelques mois plus tard, on part en tournée avec un single et demi. Et on est... et voilà, quoi. Et genre, à partir de là, en fait, j'étais partie dans une sorte de tunnel fou. Mais ça veut dire que on n'avait pas le temps pour préparer la tournée, on n'avait pas le temps pour préparer être sur scène. Enfin, tout s'est fait à l'arrache, quoi. Ok. Quantos por cento você entendeu? Anote aí. Vamos agora entrar na explicação dessa entrevista. A pergunta que estava escrita era: que se passe-t-il quand la loi de Murphy sort? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il significa o que aconteceu. Uma forma de falar, de fazer uma pergunta: o que aconteceu? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Você pode aprender isso como um bloco, ok? Uma estruturar um bloco. O que aconteceu em francês? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quand significa quando, bem parecido em português. La loi de Murphy, a lei de Murphy. A lei de Murphy é basicamente a primeira música de Angèle que virou famosa, ok? E sort vem do verbo sortir, sortir, que significa sair, ok? Então, quando a música saiu. O que aconteceu quando saiu a lei de Murphy? Vamos agora entrar no vif du sujet, no assunto. Angèle respondeu. Et puis, ouais, la loi de Murphy sort en 2017. 2017. Et puis significa e então. Ou seja, ela está introduzindo, pensando, quase um trejeito. E puis, então, sim, ouais. É um jeito muito informal de falar oui. Oui, que significa sim. Ou seja, ela está falando. E puis, ouais. Então, sim, de um jeito muito informal. Dá para ver que a gente está num registro oral. A gente está ouvindo uma entrevista. Então, obviamente que na escrita você nunca vai escrever ouais, e puis você vai numa estrutura muito mais simples. La loi de Murphy sort en 2017. A música Lei de Murphy lança em 2017. 2017, em francês, 2017, ok? La sortie d'une chanson, ok? A gente fala de sortie d'une chanson, la sortie
d'une chanson, que significa isso o lançamento de uma canção, ok? De uma música, a gente fala de chanson, ok? La sortie d'une chanson, a gente pode falar também la sortie d'un album, la sortie d'un album, presta atenção na pronúncia, la sortie d'un album, o lançamento de um álbum, ok? Album, ok? La sortie d'un album. E olha aqui, ela usa o presente para falar no passado, simplificando a vida de todo mundo. La loi de Murphy sort, do verbo sortir, no presente, em 2017. Essa entrevista é bem recente, então 2017 está no passado, ela está falando sort em 2017. Isso é uma forma de projetar quem o vê no passado e contar como se estivesse acontecendo hoje, ok? La loi de Murphy sort en 2017. Depois ela continuou, et là, en fait, c'est au-delà de tout ce que j'avais espéré, parce que. Donc lá, a gente está vendo muitos trejeitos, manias de falar do francês da vida real, do francês falado. E lá significa e aí? E lá, e aí, eu sei que vocês no Brasil, em português, vocês estão usando muito e aí, então a gente também está usando no sul e aí, que é e lá, é tipo, bom, e aí, bom, en fait, mais um trejeito, isso são na verdade, hein? En fait seria na verdade, ok? Então temos 3 trejeitos para falar uma coisa que vai começar agora. C'est au-delà de tout ce que j'avais espéré et além de tudo o que eu tinha esperado. Parce que significa porque. C'est au-delà significa et além de tout, de tudo, de tout ce que j'avais espéré. De tudo o que eu tinha esperado. Mesma estrutura. J'avais, eu tinha, espéré, esperado. Ok? Mesma estrutura. E parce que significa porque, ok? Cuidado para não se enganar com o pourquoi. Pourquoi e o porquê para fazer uma pergunta. Parce que é mais para explicar, ok? Quando você vai explicar, você vai usar parce que. Quando você vai fazer uma pergunta, você vai falar pourquoi. Pourquoi tu apprends le français? Por que você está aprendendo francês? Pourquoi tu apprends le français? Ok? Então, pourquoi, para uma pergunta, parce que para explicar. Então, ela vai explicar porque isso foi além de tudo o que ela estava esperando. Ok? Então, já aprendemos 3 trejeitos. E lá, se você quer falar francês, parecer fluente em francês, pode acrescentar alguns trejeitos assim. En fait, na verdade, c'est au-delà de tout ce que j'avais espéré. Ok? Il y a plein de vues, il y a plein de réactions. Ela falou isso. Na verdade, ela nem falou il. Ela falou, il y a plein de vues, il y a plein de réactions. E ça significa o quê? Significa il y a plein de vues. Ela esqueceu, ela tirou o il, porque ela falou rápido. Il y a, ao invés de falar il y a, porque il y a em francês significa basicamente o a em português. A com acento assim. Il y a significa a. Há monte de visualizações. Il y a plein de vues. Monte de visualizações, plein de vues. Falando nas redes sociais, ok? Do clipe, do vídeo da música. Il y a plein de réactions. Há monte de reações, ok? Então, aqui a estrutura é il y a. Falando rápido, parece que ela tirou. Il y a. Você vai prestar mais atenção na segunda vez. Il y a plein de vues, il y a plein de réactions. Vamos continuar. Depois, ela falou, et puis, il y a une tournée qui se lance alors qu'il n'y a pas d'album. Et donc, quelques mois plus tard, on part en tournée avec un single et demi. Uau, vamos lá. Muito no francês informal, muitos trejeitos. Vamos lá. Dá para ver que ela é jovem. Ela tem uma linguagem mais jovem. Et puis, basicamente, e em seguida, ok? Et puis, em seguida, a gente já viu, ela está introduzindo. Et puis, em seguida, il y a, mais uma vez, a gente ouve apenas il y a, que significa a, on vient de le voir, a gente acabou de ver isso. Il y a une tournée qui se lance. Há uma tournée que começa.
Mais uma vez, um trejeito muito francês que o brasileiro poderia falar em francês é muito fechado para mostrar que está pensando. Faz a boca do O e fala é. Se você quer parecer fluente em francês, pode deixar um no meio da frase. Alors qu'il n'y a pas d'album. Alors qu'il n'y a pas d'album. Et enquanto não há álbum. Et donc, quelques mois plus tard, et então, alguns meses depois, et donc, quelques mois plus tard, ok? Plus tard, depois, a gente sai uma turnê com um single e meio. On part en tournée avec un single et demi. A gente sai em turnê avec un single et demi. Um single e meio, un single e demi. Ou seja, ela já vai começar a dar show, fazer show na França, na Bélgica, só com uma música e meia. Dá para ver o sucesso dessa primeira música no YouTube, foi no YouTube. Então é isso, e puis une tournée qui se lance alors qu'il n'y a qu'un album. Uma coisa interessante, essa estrutura aqui, alors que serve para mostrar uma oposição. Em português seria ao passo que, enquanto que, ok? Um outro exemplo seria elle est très calme, ela é muito calma, enquanto sua irmã está sempre estressada. Alors que sa sœur est toujours stressée. Elle est très calme alors que sa sœur est toujours stressée. Ela é muito calma enquanto sua irmã está sempre estressada. Eu falei lá no início, minha irmã, ma sœur s'appelle Angèle aussi, ok? Minha irmã também se chama Angèle, que não é um nome tão comum, ok? Não era tão comum. Agora acho que virou um nome mais comum com essa cantora. Ma sœur, bem fechado, irmã em francês, sœur, ma sœur. Faz a boca do O e fala E. Sœur. E o R tem que arranhar um pouco a garganta, ok? Bem gutural. Sœur. E toujours stressé. Muito bem. Então, o que mais? Par en tournée. Mais uma expressão interessante aqui. Par en tournée vem da expressão partir en tournée, que significa simplesmente fazer uma turnê. E ela concluiu com esse fin. Fin que não tem a ver com pronto, final é o final, fin. Não. The end. Não é isso. Fin é, na verdade, ela queria falar enfin. Enfin é um outro trejeito, como a gente já viu, ben, en fait, ok? É um outro trejeito para mostrar que você está concluindo, ok? Você vai falar enfin, que o português seria enfim, uma forma de pontuar a frase, também de preencher um vazio enquanto pensa. Fin. Depois ela falou, et voilà quoi. Et Georges, à partir de là, en fait, j'étais parti dans une sorte de tunnel fou. Vamos lá. E a gente, e on est, e a gente é, a gente em francês on, e a gente é, mas ela não vai terminar a frase, então a gente não sabe o que ela queria falar. E voilà quoi é uma forma de falar, e pronto, ok? Voilà, pontua a frase, traz um ponto final, e voilà quoi. E pronto. No Nordeste, a gente fala e pronto. E voilà. Ou você pode falar e voilà quoi. Ok? Quoi no final da frase também serve de ponto final oral de uma frase. E voilà quoi. E genre, e tipo. Mais um trejeito. É tipo, dá pra ver que ela tá pensando. Ela não sabe o que ela vai responder ainda. Esse genre, você vai ouvir muito na França. É um trejeito, uma mania de falar, então não é para prestar muita atenção. Se você está ouvindo o genre, não estamos falando de gênero, ok? Genre é um trejeito. Eu não sou tipo, ok? À partir de là, significa a partir daí, à partir de là, na verdade, mais uma vez, en fait, j'étais parti dans une sorte de tunnel fou. Eu entrei numa espécie de túnel louco. J'étais parti dans une sorte de tunnel fou. Une sorte
uma espécie, tipo, uma espécie de túnel em francês, tunnel. Você vai ter que fazer esse U em francês para pronunciar tunnel, tunnel, U. Faz a boca do U e fala I. U, tunnel, tunnel. Louco em francês, a gente está fazendo essa comunicação não verbal, esse gesto para falar fou. Ce tunnel, fou, fou. Louco em francês, fou. Próxima frase, ela falou, mais ça veut dire qu'on n'avait pas le temps pour préparer la tournée. Mais ça veut dire que isso significa, mas isso significa que. Mais ça veut dire que. Mas isso significa, quer dizer que. Mais uma vez, trejeito. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. A gente não tinha tempo. Não tinha tempo para quê? Pour préparer la tournée. On n'avait pas le temps. A gente não tinha tempo para preparar a tournée. Pour préparer la tournée. Tudo chegou tão de repente, tudo foi um túnel louco que nem tive tempo de preparar a turnê. A gente foi, pronto, minha música tá bombando, todo mundo quer minha participação no festival, porque aqui na França tem muitos festivais. Então eu nem tive tempo, foi uma loucura, ok? Ok? Então, on n'avait pas le temps, a gente não tinha tempo para preparar a turnê. Mais uma vez, on n'avait pas le temps pour préparer. Donc, mais uma vez, eu não tinha tempo para preparar, estar no palco, ok? A frase não está 100% correta, mas dá para entender. On n'avait pas le temps pour préparer, pour être sur scène. Donc, aquela frase é pour être sur scène. Para ficar, para estar no palco. Être sur scène. Être sur scène. Sur scène, no palco. Fin, c'est, mais uma vez, enfin, a gente já viu. Enfim, enfin, c'est. Tout s'est fait à l'arrache, quoi. O que significa isso? Eu amo essa expressão aqui, fait à l'arrache, que vem do faire à l'arrache. A expressão é faire à l'arrache. Isso significa tudo foi feito no improviso, né? Quoi? Ok? Mais uma vez, trejeito. Então, essa expressão, faire à l'arrache, muito informal, cuidado, hein? Significa fazer algo na doida, de qualquer jeito, sem preparo. Vou dar um outro exemplo aqui. Je n'ai pas de recette, donc j'ai fait le gâteau à l'arrache. Je n'ai pas de recette, que significa eu não tenho receita. Je n'ai pas de recette, donc j'ai fait le gâteau à l'arrache. Então, eu fiz o bolo no improviso. Ok? J'ai fait le gâteau à l'arrache. Faire à l'arrache. Então, expressão da vida real. E é exatamente esse tipo de expressão que a gente ama ensinar aqui no canal Afrancesado. São expressões do francês da vida real. Expressões que você não vai aprender nos livros, que você não vai aprender em escola tradicional. Isso é o francês falado na rua, aqui em Rennes, em Lille, em Paris. Enfim, é o francês da vida real. Se você quer descobrir o caminho certo para dominar esse francês da vida real, para você falar francês com naturalidade em poucos meses, se você quer entender o francês falado, a gente está organizando, na verdade vai acontecer do dia 8 até o dia 14 de maio de 2023, vai acontecer a Maratona do Francês da Vida Real, que é um evento online 100% gratuito, onde você vai descobrir esse caminho certo para dominar o francês da vida real. Vai ter videoaulas completas, vai ter lives, vai ter material para baixar. Com minha esposa Roberta, estamos muito animados, ansiosos para chegar a esse evento. Se você quer participar, lembrando, é de graça, basta clicar no izinho aqui no cantinho desse vídeo ou no link que está na descrição desse vídeo. Você vai cair numa página, deixa seu e-mail, aperta no botão e você vai receber todas as instruções e a programação desse super evento. Vamos agora, que eu terminei a explicação dessa entrevista, vamos ver se você está entendendo melhor. Lembrando que é um nível já um pouco avançado, mas é o francês da vida real. Hein? Então, é assim. Vamos lá. C'est à toi, Angèle. Angèle, é a sua vez. Et puis, ouais, la loi de Murphy sort en 2017. 2017. Et là, bah, en fait, c'est au-delà de tout ce que j'avais espéré parce qu'il y a plein de vues, il y a plein de réactions. Et puis,
il y a une tournée qui se lance alors qu'il n'y a pas d'album. Et donc, quelques mois plus tard, on part en tournée avec un single et demi. Et on est... et voilà, quoi. Et genre, à partir de là, en fait, j'étais partie dans une sorte de tunnel fou. Mais ça veut dire que on n'avait pas le temps pour préparer la tournée, on n'avait pas le temps pour préparer être sur scène. Enfin, tout s'est fait à l'arrache, quoi. Tudo se fez à l'arrache, quoi. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu gem, seu like embaixo do vídeo. Vou deixar também o link da entrevista inteira, se você tem interesse em assistir à entrevista inteira do canal BFM TV. Aí, aproveitando também para responder uma pergunta, será que o francês da Bélgica, da Suíça, do Quebec é muito diferente do francês da França? A resposta é não. Você viu, a Angèle é belga, eu, por exemplo, eu não faço nenhuma diferença. Não são todos os belgas, todos os quebequenses, por exemplo, que não têm sotaque. Angèle não tem muito sotaque. Pode ter um sotaque, mas se você aprender o francês da França, com certeza você vai entender, você vai ser entendido nos outros países de língua francesa. Então, foi uma parêntese. Se você gostou, não esqueça o like. Se você gostou, não esqueça também de participar da Maratona do Francês da Vida Real, lembrando do dia 8 a dia 14 de maio. E a gente se vê no próximo vídeo. À très bientôt. Salut!